Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 2. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 2, a partir do primeiro versículo. Está escrito assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Verso de número 6, para a gente adiantar. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas, até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Quantos dizem amém esta noite? Quantos podem dizer graças a Deus? Quantos aqui em algum momento já tiveram contato com essa história da Bíblia? Seja ouvindo uma mensagem, lendo na sua casa. Quantos, por favor? Mãozinha bem lá no alto. Olha, que bom, que maravilha. Eu acho que você vai concordar com uma coisa que eu vou dizer aqui. Observar Jesus operando um milagre numa festa de casamento, onde de repente saiu uma constrangedora notícia de que o vinho tinha terminado. Então Jesus transforma água em vinho. Um vinho de excepcional qualidade que fora inclusive elogiado, e motivo do mestre-sala estar intrigado a respeito da qualidade daquele produto. Se esse milagre de Jesus, se essa história da Bíblia estivesse contada, ou melhor, fosse posicionada em qualquer outro momento da vida ministerial de Jesus, ela seria impactante. Se lá pela metade da vida do ministério de Jesus, Jesus tivesse operado esse milagre, nós poderíamos continuar falando tantas coisas boas aqui. Deixa eu pedir só um minutinho de vocês. Deixa eu só agradecer ao meu amigo do teclado. É que eu não tenho o hábito de pregar com músico. Tá aqui, obrigado, tá, querido? Hoje tu terás folga na terra, tá? Glória a Deus, obrigado, tá? Então, retomando, se esse milagre tivesse ocorrido em qualquer momento do ministério de Jesus, ele teria sua beleza, sua graça, e nós teríamos razões, muitas, para poder olhar para ele, meditar nele, extrair dele lições. Mas é claro que, estando esse milagre na posição cronológica do ministério de Jesus que ele está, ou seja, sendo ele o primeiro milagre que Jesus operou, ele ganha, obviamente, um tom, ele ganha um peso, ele ganha um sentido ainda maior e ainda mais profundo. Um versículo após o último que nós lemos, João fecha a história dizendo assim: principiou assim Jesus os seus sinais em Caná da Galileia. Ou seja, este foi o sinal principal, o sinal primeiro que Jesus entregou. Se nós fôssemos continuar cavando estas palavras que têm esse início, que tem esse prefixo, pri,
nós chegaríamos a uma palavra que não tem muita recorrência no Novo Testamento, mas tem enorme recorrência no Antigo Testamento. Eu estou falando da palavra primícias. Qual é a palavra que eu falei? Qual a palavra? As primícias sempre foram algo ligado ao mundo de Deus, à lógica de Deus, aos requerimentos de Deus. Deus recebia do seu povo as primícias, significa as colheitas primeiras, as ofertas primiciais. Portanto, as ofertas primiciais sempre estiveram ligadas a atos de muita honra, porque diziam respeito àquilo que não poderia ficar para depois, dizer respeito àquilo que não poderia ser entregue depois, aquilo que era primeiro, primicial. Mas as primícias do Antigo Testamento eram entregues pelo homem a Deus. Mas aqui nós estamos vendo também um tipo de ato primicial. Afinal de contas, se este é o primeiro milagre de Jesus, vale então dizer que estas são as primícias do ministério de Jesus. Mas se estas são as primícias do ministério de Jesus, então temos uma inversão de ordem. Porque se no Antigo Testamento nós vínhamos observando as primícias dos homens entregues a Deus, aqui nós estamos observando Jesus entregando as primícias do seu ministério à humanidade. Então, se você partir da mesma lógica de que a primícia é entregue como ato de honra e como manifestação daquilo que é primordial, daquilo que é mais importante, daquilo que não pode ficar para depois, então você começa a entender porque Jesus não acudiu a um cego como o primeiro milagre. Jesus não proveu financeiramente para alguém como o primeiro milagre. Jesus não expulsou espíritos imundos de uma pessoa como o seu primeiro milagre. Porque se o seu primeiro milagre são as entregas primiciais do seu ministério, ele precisava fazer isso num ambiente, num contexto que de fato merecesse as suas primícias. Então Jesus escolheu aquilo que era mais caro, mais importante para Deus, para o reino, para o Filho. Ele decidiu começar tudo dentro do seio de uma família. É por isso que eu quero declarar essa noite para você que não é um assunto secundário para Deus. Esse não é um assunto marginal para Deus. Esse é um assunto que está no centro do coração do que Deus quer fazer pela humanidade. Cuidar de famílias, restaurar famílias, transformar famílias. Não vai sobrar um favor de Deus para sua casa, não. Isso é um alvo central do que Deus quer fazer nessa cidade, nesse país e nessa sociedade. Transformar a realidade de famílias. Se isso alegra você, se essa é uma boa notícia, por favor, se expressa de alguma maneira de gratidão ao nome do Senhor essa noite. Então, repare bem, Jesus vai executar um milagre nas bodas de Caná da Galileia. E esse milagre é a transformação da água em vinho. Repete comigo, transformação. Muito fraco, diga de novo, transformação. Nós aprendemos algo com a Bíblia, entendemos algo com a teologia. A Bíblia fala a respeito de Cristo, o apresentando como as primícias de toda a criação. Não no sentido de que ele foi o primeiro a ser criado, porque ele não foi criado, ele é eterno como o Pai é eterno. Mas no sentido de estar à frente de tudo. Melhor, o primogênito de toda a criação. No sentido de ser dele que demanda toda a criação. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. João, escrevendo no primeiro capítulo do livro que leva seu nome, ele disse que Jesus estava no princípio com Deus. E ele deixou claro que todas as coisas criadas foram criadas através dele. Então nós sabemos algo pela Bíblia. E o que sabemos pela Bíblia, o cosmos já sabia. O que sabemos hoje pela revelação das Escrituras, os anjos do céu já sabiam. Os anjos caídos já sabiam.
Satanás já sabia. Todos os seres espirituais já sabiam. O que, pastor Eduardo? Que Jesus detinha o poder criativo. Só que aí nós olhamos para João capítulo 2 e percebemos que Jesus está iniciando o seu ministério. E há essa retaguarda de informação que eu lhe falei. Todo mundo já sabia que ele é aquele através do qual tudo foi criado. E aí quando chega a notícia de que o vinho acabou, logo se imaginava que ele fosse criar vinho. Mas eu não li João dizer que Jesus criou o vinho. Embora ele pudesse ter feito o vinho aparecer dentro dos recipientes. Ele poderia ter feito o vinho aparecer dentro das taças. Ele poderia ter feito o vinho aparecer dentro de reservatórios. Mas ele decidiu naquele dia que não faria o que todo o cosmos já sabia que ele podia fazer: criar. Ele decidiu mudar essa operação e, em vez de criar, decidiu transformar. Mesmo podendo criar o vinho do nada, ele decidiu partir de um elemento já existente, a água, para transformá-la num outro elemento completamente diferente, o vinho. Porque o que você precisa entender que Jesus queria fazer é fechar e amarrar todas as pontas. É não deixar que absolutamente nada ficasse num vácuo de necessidade. Se já era sabido que o Filho do Altíssimo criava, agora se saberá que o Filho do Altíssimo também transforma. E aí nós entramos numa posição de muito conforto, no melhor sentido da palavra, porque servimos aquele que, não existindo, cria, e se existindo, mas não está bom, ele transforma. Oh, aleluia. Eu vim aqui pregar para quem não precisa de que se crie um casamento, precise que se transforme o casamento que já tem. Eu vim aqui pregar para quem não precisa de filhos novos, precisa da transformação dos filhos que já tem. Ele transforma água em vinho. É por isso que ele é a chegada de todas as suas partidas. Ele é o que você encontra em todas as suas buscas. Poupe seu tempo, você não precisa mais bater em porta nenhuma. Você achou a porta da graça. Você está sendo conduzido nessa noite aos pastos verdejantes do Senhor, aonde existe toda a comida, todo o suprimento, toda a oferta que a tua alma demanda está em Deus. A Ele alguns segundos de glorificação por sua igreja na noite deste dia. O bendito nome do Senhor. Não, Ele não vai criar. Ele vai transformar. E ainda lhe deixo uma segunda lição sobre esta questão aqui. Porque Ele não transformou toda a água presente naquele casamento em vinho. Ele transformou o conteúdo de 6 metretas, 6 recipientes cheios de água em vinho. Jesus não transformou, eu repito, toda a água presente na festa em vinho. Ele transformou uma parte da água existente, no recurso de água existente naquele casamento em vinho. Por uma razão muito simples. De que adiantaria transformar toda a água em vinho e não ter mais água? Tem umas crianças pentecostais aí, gente. Meu Deus do céu. Aleluia. Então escute. De que adiantaria transformar toda a água em vinho e de repente você ter um altíssimo nível de concentração, de presença, de fartura, de vinho, mas ter uma escassez de água? Então escute para você entender como é a operação de Deus. A operação de Deus não faz abundar algo para tornar outro algo escasso. Na operação de Deus rege um princípio, pergunte qual?
equilíbrio. Qual é o princípio? Qual é o princípio? Eu estou declarando aqui que não é que um reservatório de um tipo de recurso da tua vida vai estar cheio e outro vai estar vazio. O que eu estou declarando é que Deus trará equilíbrio para os níveis de todos os teus reservatórios. Porque você já sabe que não adianta nada haver fartura na mesa e haver escassez no quarto, ou escassez na mesa e fartura no quarto. A família precisa de equilíbrio em todos os níveis daquilo que ela dispõe. Então estou declarando que o bem e o favor de Deus se manifestarão de maneira a dar níveis satisfatórios para todos os reservatórios da sua casa. Graças a Deus por isso. Agora, repare bem, porque o evangelista João começou a contar a história do primeiro milagre de Jesus de uma maneira bastante interessante. E aqui eu preciso dizer algo para vocês, como pregador da palavra, como alguém que faz isso da sua vida, trabalha com isso, se esforça para isso há muitos anos, mas eu preciso ser aqui franco em dizer que durante a grande maioria desses anos aqui me dedico ao estudo e à pregação da palavra. Um detalhe me fugiu completamente. João começa a contar a história do primeiro milagre de Jesus desse jeito que eu vou repetir aqui e nós lemos juntos. Abre aspas. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. João começou a contar sobre o primeiro milagre de Jesus, fazendo uma localização de tempo. E numa localização de tempo, ele informa ao leitor da Bíblia que o primeiro milagre de Jesus foi operado 3 dias após alguma contagem que ele se refere, mas não está muito clara na narrativa e também não importa. Porque o que importava para João é deixar um sinal de beleza, de coerência e de coesão para o ministério de Jesus. João queria deixar a espetacular, não coincidência, mas o espetacular arranjo do céu, de que o ministério de Jesus começou do mesmo jeito que terminou, num terceiro dia. Você olha uma pintura com um montão de rabiscos que fica embasbacado. Eu te conto uma coisa dessa da Bíblia e você fica com essa cara me olhando? Eu estou dizendo para você, falando muito sério agora, que João está apresentando uma beleza que está muito além da estética. É uma beleza teológica, uma beleza escriturística, para que eu possa entender que o que Deus faz é tão perfeito, que o caminho de Deus é tão reto, que as coisas de Deus são tão belas, que da mesma maneira que o ministério de Jesus se encerrou num terceiro dia, quando ressuscitou, iniciou-se também num terceiro dia. Eu estou dizendo para você que o caminho que Deus vai fazer na tua vida não é caminho torto, não é caminho desconexo, não tem ponta solta. Deus vai fazer com plasticidade, com beleza. A história que Deus está escrevendo não é rabiscada, não é rota, não é qualquer coisa. Não. Vai ser para alguém olhar e dizer: isso é maravilhoso e certamente foi Deus quem fez. Aleluia. Mas sabe o que me deixa bastante intrigado? É como João está nos dando a bênção e a alegria de ter uma forma de nos defender de algumas acusações que poderiam vir a acontecer. E na verdade elas vêm forte. Porque eu não sei se você já parou para pensar, ou se você anda tão crente que você nem parou para pensar nisso. Mas a verdade é que todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, todas as vezes que meditamos em algo, que recebemos alguma promessa de Deus, todas as vezes que você abre a Bíblia, sobretudo quando abre a Bíblia no Antigo Testamento,
Você está vendo, majoritariamente no Antigo Testamento, a história de um povo. Povo esse que eu não sei você, mas eu não tenho ligação étnica nenhuma. Talvez nós tenhamos algum judeu aqui no nosso meio. Isso é até bastante. Pode ser até. Tem algum judeu aqui entre nós? Hoje? Nenhum. Olha só. Todas as pessoas que estão compondo esse auditório não têm ligação étnica nenhuma com os judeus. Mas mesmo assim, nós abrimos a Bíblia no livro do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, Números, Deuteronômio, e vamos observando a trajetória de um povo e as promessas que Deus fez para esse povo, e nós cremos nestas promessas, a ponto inclusive de tomá-las para nós. Aí depois nós começamos a ler o Novo Testamento e vemos que Jesus, que é um judeu, entra num casamento de Caná da Galileia. Eu não sei se alguém aqui mora perto de Caná da Galileia. Tem algum vizinho aqui do pessoal do casamento de João 2? Tem algum parente? Não, né? Ok, eu também não. Mas a gente abre a Bíblia em João 2 e vê Jesus, que é um judeu, num casamento judeu. Nenhum de nós somos judeus. E a gente olha que o casamento é em Caná da Galileia. Nós estamos aqui em Belém do Pará. Nós estamos a milhares de quilômetros dessa geografia. Mas ainda assim tem uma pessoa de pé aqui pregando para você que o que aconteceu lá também pode acontecer na sua vida. E a pergunta é: com que autoridade, com que direito nós nos apropriamos de histórias, relatos e milagres que a princípio não têm absolutamente nada a ver conosco? Quando eu leio na Bíblia e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, eu pergunto: alguém aqui estava lá? Alguém aqui é parente do noivo? Alguém é parente da noiva? Alguém aqui é judeu? A resposta para todas as perguntas é não, mas ainda assim eu vou continuar pregando os próximos 17 minutos sobre o milagre que aconteceu num contexto do qual nós não temos nenhuma participação. E eu estou me valendo em quê? No que eu estou me valendo para pregar para você sobre um relato bíblico de uma coisa que é de uma outra cultura, de um outro tempo, num outro contexto, que aparentemente não tem absolutamente nada a ver conosco? João deu uma dica. Ele disse assim: o casamento aconteceu num terceiro dia. E a chave para você sentir-se capaz de tomar posse dessas bênçãos que estão aqui tem tudo a ver com isso. Com o que, João? Com o terceiro dia. Porque foi exatamente por causa de um terceiro dia, não o de João 2, o de João 21, o de João 20, não o de João 2 no casamento, o de João 20, o da ressurreição. Foi por causa da ressurreição de Jesus que pessoas como eu e você tem direito adquirido pelo poder da sua ressurreição, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, reivindicarmos todas as promessas da Bíblia. Nós não somos usurpadores de uma cultura que não é a nossa. Nós somos co-herdeiros com aquele que ressuscitou em poder ao terceiro dia. Então levanta a tua mão, porque você não está em apropriação indébita. Você não é usurpador de culturas orientais. Você é filho do Deus Altíssimo, e a tua casa está debaixo das promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia! Eu vejo Deus falar com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar os que te abençoarem. E eu olho e digo: Deus, o Senhor vai abençoar quem me abençoar. Mas eu não tenho nada a ver com Abraão. Eu não sou da linhagem de Isaac. Eu não tenho nada a ver com Jacó. Não pertenço a nenhuma das 12 tribos de Israel. Mas porque eu decidi acreditar que Deus enviou o seu filho amado, o seu filho unigênito a este mundo, que ele viveu 33 anos pisando o chão dessa terra, foi morto com morte de cruz, mas
ressurgiu dentre os mortos em poder ao terceiro dia. E esta ressurreição me dá poder. Por quê? Porque quando ele ressuscitou, ele me levantou junto com ele para o louvor da glória do céu. Então vai levantando a mão, porque cada promessa da Bíblia Sagrada é para você. É o terceiro dia. Fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E eu só posso olhar para essa história com um sentimento de legítima apropriação do milagre que está aqui. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos no mesmo terceiro dia em que o seu ministério começou. E eu posso me apropriar a ponto de avaliar cada detalhe dessa história e cada movimento de Jesus e dos seus personagens. Eu posso atentar para o fato de que João escreveu: fizeram-se umas bodas em Caná. Eu vou perguntar para quem está com a memória mais fresca: quem é que casou ou financiou festa de casamento pelo menos nos últimos 2 anos? Levante a mão, por favor. Quem casou, vocês estão ruins de casar, hein, gente? O que está acontecendo? Quem casou ou financiou festa de casamento dos últimos 5 anos? Vai, vou dar uma aumentada. Aumentou 3 pessoas, muito bom. Continua horrível de casar, que a pessoa depender de buffet, aqui está perdida, glória a Deus. Vamos orar pelos irmãos que tem buffet aqui na igreja. Mas o fato é que nós temos uma coisa na nossa cabeça, que João sintetizou o negócio escrevendo assim, ó: fizeram-se umas bodas em Caná. Mas quem já casou sabe que esse fizeram-se reside nessa palavra um montão de gente, de coisa, de boleto, aleluia. Fizeram-se umas bodas diz respeito a todas as pessoas envolvidas na realização de uma cerimônia. João escreveu uma palavra só, mas ele estava falando da costureira, do alfaiate, do artesão. Ele estava falando do mestre-sala, da cozinheira, da boleira, da doceira. Sim ou não? Sim ou não? Porque todas estas pessoas cooperam juntamente para a feitura, para a realização de uma cerimônia de casamento. Estas pessoas, elas lotam o palco de uma festa de casamento. Os feitores do casamento são aqueles responsáveis por tudo que há de bom e também por tudo que há de ruim numa festa. O palco do casamento de Caná da Galileia estava cheio dos seus realizadores. Você passava, estamos falando de uma comunidade pequena, então você cruzava durante a festa com os realizadores da própria festa. Você cruzava com a boleira. Você passava pelo artífice, o cumprimentava, passava pelo artesão, passava pela decoradora e dizia: belo trabalho. Eu estou dizendo para você que uma festa de um casamento judaico numa comunidade pequena era uma oportunidade de se concentrar em todos os seus realizadores, todos os profissionais responsáveis por cada um dos elementos da festa, muito provavelmente estavam presentes, para não dizer todos, no mínimo quase todos. Eu estou falando para você sobre congestionamento de realizadores. Quando uma festa é a congratulação de tudo que está dando certo e de tudo que bem as pessoas fizeram, até que de repente a bolha é perfurada. A bolha da perfeição é perfurada por uma notícia abrupta: acabou o vinho. E quando alguém disse acabou o vinho, a boleira disse: eu faço bolo, mas não faço vinho. Quando acabou o vinho, o artífice disse: eu faço peças, mas não faço vinho. Quando acabou o vinho, os artesãos disseram: eu faço esses e aqueles elementos, mas não faço vinho. E um a um os profissionais que congestionavam o palco daquela celebração começaram a recolher-se à sua incapacidade e terem que sair, porque é isto que é necessário para o poder de Deus começar a operar. Pastor, não entendi, vai entender agora que eu estou aqui para isso. Estou dizendo para você que o palco da tua vida estava congestionado demais.
Muita gente se congratulando o tempo inteiro pelo tão bom que era. Muito tapinha nas costas, muita risaiada, e Deus não tinha espaço algum, porque você não dava. De tanta gente que frequentava a tua vida, se congratulando pelo tão bom que era, pelo tanto de bem que fazia, pelo tanto de dinheiro que gastava, pelos tão bons profissionais que eram, até que de repente uma falta surgiu. E embora você possa ficar chateado comigo, eu quero glorificar a Deus por essa falta, porque se não fosse ela, até hoje você estaria vivendo de risos frouxos. Se não fosse ela, até hoje você estaria vivendo de uma estética mentirosa. Mas quando faltou uma coisa que todo mundo que circulava a tua vida não pôde te ajudar, Deus apareceu para tomar o lugar que Ele é digno. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: glória a Deus pelo que acabou. Glória a Deus porque quando acabou, seu contato do WhatsApp não pôde te ajudar. Glória a Deus porque quando acabou, seus afiliados ou padrinhos políticos não puderam te ajudar. Glória a Deus porque quando acabou, seus amigos de infância não puderam te ajudar. E quando o palco que estava tão congestionado começou a se esvaziar, Jesus, que estava colocado numa posição de um convidado qualquer, levantou-se e começou a tomar o lugar de destaque que era devido. É quando esse congestionamento acabar e você liberar o palco, que a glória de Deus vai ser revelada no meio da tua existência. Jesus apareceu naquela festa numa condição diferente da qual estava ali até agora, como um convidado. E na verdade, diga-se de passagem, nem um convidado principal, por assim dizer, mas um convidado colateral. E eu explico, na verdade o texto explica. Veja o que João diz, ele diz assim, estava ali a mãe de Jesus. E foram convidados também Jesus e os seus discípulos. Então perceba, a pessoa que foi original e principalmente convidada foi a irmã Maria. Jesus e os seus discípulos foram convidados também. Mas por que João está colocando isso desse jeito e nessa ordem? Para você entender que Maria exercia um protagonismo social. José, pai de Jesus, já estava morto nessa ocasião. Jesus era... Alguém ainda está por aí? Ótimo, 14 pessoas. Jesus era um solteiro de 30 anos que morava com a mãe. Vou repetir. Alguém aí olhou e disse assim, tá bom para mim ainda, estou com 32, aleluia. Só que ele não ia casar nunca, entendeu, irmão? Ele era Jesus. Na hora de você sair da casa sombra, em nome de Jesus. Os pais em espírito de oração agora. Já vai tocar esse moleque da tua casa. Pra ele arrumar um serviço, um casamento e vazar de lá. Aleluia. Jesus era, socialmente falando, um solteiro de 30 anos que morava com a mãe. Ele não tinha protagonismo social, muito menos ministerial, não era chamado de rabi, de mestre, nada. Ele ainda estava oculto em relação a quem ele era. Seu primeiro milagre ainda está por ser realizado. Ninguém na comunidade o tinha como nada além do solteiro de 30 anos que mora com a mãe. Então não há razão neles nenhuma especial para convidar Jesus. Jesus recebe um convite colateral, ele foi convidado também, porque a origem, a matriz do convite foi da irmã Maria. Aleluia. Só que como Maria foi convidada, mesmo que aquelas pessoas não soubessem quem era Jesus, mesmo que não tivessem muito interesse em Jesus, mesmo que ele não fosse uma pessoa tão cativante aos olhos deles, por Maria ter sido convidada, Jesus também foi convidado.
E aqui fica uma lição muito importante. Porque existem pessoas que não estão nem aí para Deus. Existem pessoas que não reconhecem Deus pelo que Deus é. Existem pessoas que não têm estima por Deus nem por sua palavra. Mas veja só que curioso, elas gostam de você. E aí elas vão convidar você. Mas quando convidarem você, adivinha quem você vai levar também? Então essa é a tática infalível para Deus entrar em ambientes onde Ele não era desejado. Pessoas que já o amam são desejadas nesses ambientes, e Ele que habita nessas pessoas entra através delas em ambientes onde há ignorância, idolatria, ateísmo, para começar a realizar uma obra em nós e através de nós. Quando Maria disse para Jesus que o vinho acabou, minutos depois de receber essa notícia, ou quem sabe segundos, Jesus olha para os trabalhadores da festa e diz assim para eles: ó, vocês estão vendo ali? Tem 6 metretas de pedra, talhas de pedra, melhor dizendo, 6 talhas de pedra. João diz que aqueles elementos estavam ali para o cumprimento de um ato ritualístico, um cerimonial judaico, um cerimonial de purificação. Então atente bem, existe uma ligação muito importante para a cultura e a religião judaica daqueles 6 elementos presentes ali. Não eram objetos de decoração, eram objetos de uso cerimonial. Quem ainda está aí, diga alguma coisa, por favor. Cerimonial. E aí Jesus, que poderia ter transformado a água em vinho, colocando essa água em qualquer outro lugar, Ele escolhe fazer de depósito as tais talhas de pedra. Ou seja, Ele decide deixar clara uma coisa que só não vai ver quem não quiser. Enquanto as talhas cerimoniais estavam ali, não puderam fazer nada pelo caos instaurado na festa. Enquanto o rito cerimonial estava ali, o rito cerimonial era vazio de capacidade para resolver o problema iminente da festa. Mas quando Jesus decide ir até aqueles elementos cerimoniais, manda colocar água dentro deles, e para ficar melhor, se você for embora, volte agora. São 6. Quantos são? Quantos elementos são? São 6 elementos. E o vinho continua faltando. 6 elementos. E o bochicho continua rolando. 6 elementos. E o constrangimento batendo na porta do casal. 6 elementos. E o corre-corre continua. 6 elementos. E os fofoqueiros continuam tendo razão para fofocar. Porque o 6 é um número antes do 7. O 7, você sabe, é um número bíblico que tem uma representação. Ele representa perfeição. Logo, se o 7 é um número que representa a perfeição, o número imediatamente anterior a ele, que é o 6, representa o esforço máximo humano na busca de alcançar algo que não poderá alcançar. As 6 talhas de pedra representam ali o esforço de um cerimonial que não resolve as questões práticas. O esforço de uma liturgia e de uma religiosidade que não consegue impactar nos dramas reais de uma família. Mas quando Jesus decide usar aqueles 6 elementos, sem que alguém talvez tivesse percebido, mas eu sei fazer conta e você também, porque 6 com mais 1 são 7, é o número da perfeição de Deus. E era Cristo dizendo: o que a cerimônia não faz, o que o rito não faz, eu posso fazer. Glória ao nome dele nesta noite. Eu quero falar aqui com pessoas que têm se esforçado muito, mas não passam do 6, trabalhado muito, mas estão no teto do 6, acordado cedo, dormindo tarde,
mas estão no teto dos 6. O que é isso, pastor? No limite da sua humanidade. Seu esforço máximo para resolver a crise que tensiona seu casamento, sua família, seus negócios, e você não consegue resolver. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer: você está de parabéns, você fez tudo que você podia, você acordou tão cedo quanto podia, você trabalhou tanto quanto podia, você dormiu tão tarde quanto podia, você teve todas as conversas que você podia ter, todas as discussões possíveis, você correu em todos os médicos da cidade, você foi a todos os terapeutas da cidade, mas você bateu no teto da sua limitação. Mas chegou a hora de você descobrir que aquilo que você não pode, eu posso, porque não existe nada difícil para Deus. Aleluia. Jesus olhou para os serventes, eu começo a encerrar, para os servos, num termo church, os voluntários, aleluia. Os voluntários podiam ter dado um amém, pelo menos, para um momento especial de citação, assim, aleatória de vocês. Poxa. Jesus olhou para eles e falou assim: encham de água as talhas. Eles foram lá e encheram. E João faz questão de dizer que o trabalho foi bem feito, porque eles encheram até em cima. Repete comigo: encheram até em cima. Olha para mim. Talhas de pedra não são transparentes. Essa garrafa é transparente. Se tem metade de água aqui, não adianta eu ficar dizendo para você que está cheia. Você veria que tem metade, sim ou não? Sim ou não? Agora, essa caneca aqui você não sabe como está. Se eu disser para você que ela está cheia, você pode perfeitamente acreditar, embora ela não esteja. Tem 2 dedos de água aqui. Recipientes transparentes revelam seu conteúdo. Recipientes que não são transparentes podem ser manobrados quanto ao seu conteúdo. Pastor, onde o senhor quer chegar? Se essa turma de João 2 fosse preguiçosa, ela teria colocado metade da água, metade da talha de água, e para quem tivesse olhado de fora, nunca saberia se eles tinham cumprido a ordem de Jesus ou não. Só que essa é uma hora que eu fico assim olhando para esse pessoal que se acha muito esperto. E por não haver como descobrir se eu fui completamente obediente ou não, eu ponho só metade. Como eu sou preguiçoso, eu coloco só 1/3. Como eu ando muito ocupado para obedecer às ordens de Deus, eu faço só pela metade. Porque alguém não vai saber. Só que o que você não sabia, sabichão, espertalhão, é que quando você decidiu o tanto de água que colocaria, você também decidiu o tanto de vinho que teria. 2 aleluia, glória a Deus, lá no Kids. O que você não sabia é que você vai pagar pela sua displicência, porque na medida que você semear, é a medida que você vai colher. Quando eles encheram até em cima de água, sem saber, eles decidiram que cada talha estaria cheia até em cima de vinho. Mas o que eles não sabiam, eu estou te contando de graça. Obedeça, não em parte, mas na totalidade do que Deus te mandar fazer, porque tu colherás na medida que tu tiveres fé para semear. Então eu quero aproveitar para dizer uma coisa que encorajadora essa noite. Já que você veio, meu irmão, já que você pegou a talha, já que você saiu de casa, já que você deixou a Netflix, já que você pagou um Uber, já que você gastou gasolina, já que você veio a pé, já que você se dispôs a começar, não faz sentido encher-se até a metade e voltar para casa. Aproveita essa noite de domingo aqui na casa do teu pai e encha os teus reservatórios até em cima. Jesus olhou para o mesmo pessoal, grifo importante, hein? Para o mesmo pessoal que colocou a água na talha. Jesus olhou para eles e falou assim: vão lá agora, tira de lá um pouco, leva para o mestre-sala. Aí vai lá o pessoal, os voluntários. Aquela turminha que tinha gente sentada olhando, dizendo assim: ia lá, bobão aí.
Veio o filho da Maria, deu um monte de ordem, eles obedeceram. Ia lá, bobão, né? Ia lá. O filho da Maria chegou do nada, mandando encher talha de água. Os caras ainda encheram até a boca. Eu não fazia, não. Bobão. Quando a gente se dispõe a obedecer, normalmente a gente é reputado como tolo. Sofreu lavagem cerebral na igreja. Mas calma, que daqui a pouquinho, o prêmio de quem decidiu obedecer vai aparecer diante dos olhos, inclusive dos que questionaram a sua obediência. Jesus olhou para o mesmo pessoal que obedeceu quando poderia ter se escusado e disse: vão lá. O que eu vou te dizer agora, eu não sei, de repente você está com sono, de repente tem um jogo que está quase começando, você já está agoniado, eu não sei. Mas a mim me pega isso aqui que eu vou te falar agora. Não foi um sacerdote que estava em Jerusalém. Não foram os sumos sacerdotes Anás e Caifás da época. Não foi um principal de sinagoga. Vamos sair do contexto religioso. Não foi um chefe de sinédrio não, de guarnição romana. Não foi um capitão, não foi Pôncio Pilatos, não foi Herodes. Quem colocou os olhos no primeiro milagre do Filho de Deus na terra, na história da humanidade, foi a turma que decidiu servir. Não foi o dono da festa, não foi o noivo, não foi a noiva. Jesus presenteou os servos da casa com a maior honraria que um ser humano poderia receber, terem sido os primeiros a pôr os olhos na evidência do milagre operado pelo Filho do Deus Altíssimo. Então eu abro um parênteses aqui, quase um parênteses nessa mensagem voltada para a família, para falar: a igreja continue alegremente servindo, porque Deus não deve jamais nada a ninguém. Ele vai honrar o teu serviço. Aleluia. Jesus olhou, e eu encerro, e disse: leva no mestre-sala. Talvez alguém poderia ter olhado e dito: Senhor, tem um rapaz ali que está muito alterado, acabou o vinho, está chateado, não posso levar logo para ele? Jesus: não, para o mestre-sala. Senhor, não, vamos levar logo para o pai da noiva, o cara bancou isso aqui tudo. Não, para o mestre-sala. Jesus não permitiu que a primeira pessoa a provar o vinho fosse nenhum convidado da festa. Porque a verdade é que qualquer convidado da festa poderia emitir um juízo, uma opinião enviesada. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Se há alguém que gosta do noivo, vai tomar um vinho e até se achasse ruim, ia dizer que é bom, porque simpatiza com o noivo. Se tem alguém que já é crítico por essência, chato de galocha, vai tomar um melhor vinho e vai dizer que é ruim. Então Jesus não permitiu que a obra dele fosse qualificada por convidados. Ele pegou a obra dele e colocou na mão de uma pessoa que tinha especialidade, gabarito e isenção emocional para poder dizer se era bom ou se não era bom. E aqui eu tenho um conselho para te dar. Pega o que Deus vai fazer na tua vida e não submete isso à opinião de qualquer pessoa. Porque você vai acabar se confundindo, achando que é ruim o que Deus fez, porque perguntou opinião para a pessoa errada. Convidado chato de galocha sempre vai achar o vinho ruim. Então pega o que Deus fez e deixa isso ser provado por quem sabe o que está dizendo. Os feitos de Deus não são para ser colocados para fórum de debate de ímpio, para eles dizerem se é bom ou não. Quem tem a mente ainda dominada pelo pecado não tem a condição de qualificar a pureza, a beleza e a grandeza do que Deus fez. É por isso que eu declaro que Deus guarde teu coração
e guarde tua mente de toda opinião enviesada, de todo tipo de comentário para enfraquecer tua fé, para entristecer teu coração, para roubar tua alegria. A notícia correta é essa: tudo que Deus faz é sempre bom, porque Ele é bom. Aleluia! Fica de pé no teu lugar agora, por favor, fique de pé. Fique de pé com uma notícia. Eu acho que vale até você marcar no calendário do celular, da sua casa. Marcar o que, pastor? O dia de hoje, uai, como não? Marcar aí na sua agenda o dia 22 de fevereiro, para você escrever em algum lugar que você queira, que no dia 22 de fevereiro você recebeu uma palavra. E a palavra foi essa: vão mandar chamar você. Se não for exatamente como está aqui, vai ser no mínimo parecido. Mas basicamente, a essência do que aconteceu nesse texto, eu estou declarando que vai acontecer com você. O que, pastor? Alguém muito confuso, alguém muito admirado ao ver o que Deus fez na sua vida, não vai conter a sua admiração e inquietação em si próprio, e vai ter que te chamar para te perguntar o seguinte, ou para te dizer o seguinte, abre aspas: a minha vida inteira eu vi as coisas acontecendo assim, assim e assim, mas com você foi diferente. Eu vou relembrar a você a fala do mestre Sala. A fala foi essa: todo homem. Que ele está querendo dizer o seguinte, ó, esse é o senso comum, esse é o movimento comum, isso é como as pessoas fazem, essa é a regra geral, esse é o manual, essa é a cartilha. Eu vi todo mundo servir primeiro o bom vinho e deixar o vinho inferior para o final, mas você guardou até agora o melhor vinho. O que o mestre Sala está dizendo: eu mastigo, te entrego e a gente encerra. É basicamente o seguinte: você, noivo, que teve a operação de Jesus na tua casa, você passou por um caminho que ninguém passa, obteve soluções por formas diferentes que eu estou acostumado a ver, e conseguiu um resultado que eu jamais havia visto antes. Porque se for para nós passarmos por onde todo mundo passa, beijarmos a mão que todo mundo beija, pagarmos o suborno que todo mundo paga, fazermos o jogo que todo mundo faz, de que terá adiantado o sangue que nos lavou e a água que nos batizou? Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa: você não vai repetir as mesmas cartilhas, os mesmos manuais, você não vai fazer como outros fizeram, você não vai se submeter às mesmas coisas que os outros submeteram, ainda que seja regra comum, ainda que todo mundo faça assim, ainda que se diga: se não fizer, não cresce, se não fizer, não prospera, se não fizer, não avança. Mas eu decidi que Jesus entraria na minha vida, e Ele é especialista em contrariar lógicas e estabelecer novos e vivos caminhos para eu chegar na minha vitória. Então eu queria que você com fé olhasse para a pessoa que está do seu lado agora e dissesse: você não é todo mundo. Ele passou a vida inteira ouvindo a mãe dele falar isso, vai ouvir hoje aqui na igreja. Vai de novo e diga: você não é todo mundo.
Com Deus você vai escrever uma história que tem singularidade, tem especificidades que são só da sua história. Ele está te convidando a segurar na mão dele e acreditar que tudo que ele faz é perfeito. E até se ele fizer um caminho no meio da tormenta, vai acabar em águas tranquilas, porque ele é Deus. Você não é um ratinho no laboratório de Deus. Deus não especula, Deus não tenta, Deus faz e acontece, porque ele é Deus.